Bem, turma, vamos iniciar a nossa primeira aula desse componente 03 hoje, falando sobre números e operações. Aqui eu tenho um breve texto, vocês podem estar olhando aí com mais calma, que faz uma introdução, né, sobre o conteúdo. Objetivamente, nós vamos trabalhar aí as 4 operações da matemática, que seria soma, subtração, produto e divisão, nesse primeiro momento. Depois nós vamos dar uma olhada nos números inteiros e também trabalhar os números decimais, essas 4 operações, e aí chegaremos na potenciação. Então, os números naturais são aqueles números positivos que vão sempre iniciar aí com o número 0, e os números inteiros, por sua vez, são esses números naturais, só que, além disso, eles também são caracterizados pela presença dos números negativos. O que nós queremos aqui relembrar com vocês, no primeiro momento, são as 4 operações. Então, nós temos aqui a adição, a subtração, multiplicação e a divisão. Então, aqui nós vamos trabalhar com números propriamente dito e também com situações, problemas, para vocês estarem aí trabalhando com a questão da interpretação dos problemas. Então, na adição, né, praticamente todos nós já em algum momento da vida já fizemos uma adição. Não tem segredo nenhum, basta você fazer a soma de 5 com 3 aqui, você vai ter 8. Lembrando que os números, né, que fazem parte da operação são chamados de parcelas e o resultado é chamado de soma ou total. Na adição é bom sempre estar observando a questão dos sinais. Então, quando você tem sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Lembra bem, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Agora, quando os sinais são diferentes, o que você vai fazer? Você vai diminuir essas parcelas e vai colocar o sinal do maior valor. Repetindo, quando os sinais forem diferentes, vocês irão diminuir e vão colocar o sinal do maior valor. Já na subtração, o que acontece? Os valores que fazem parte da operação, eles são chamados de diminuendo e subtraindo. E o resultado dessa operação é chamado de resto ou diferença. Então, se você tem 5 e você tira 3, ou se você tem 5 e diminui 3, seu resultado vai ser 2. Então, ao passo que na soma, na adição, ou também chamado de soma, você vai somar as parcelas, na subtração você vai estar trabalhando com a questão de diminuir. Então, se você tem 5 e reduz 3, você fica com o resultado, ou o resto, 2. Veja alguns exemplos. 2 com mais 4 você vai ter 6. Reparem que os sinais são iguais, então permanece o sinal de mais. Aqui os sinais eles também são iguais, ou seja, você soma e mantém o sinal. Menos 2 com menos 4 você vai ter menos 6. Sinais iguais, soma, ou seja, 2 com 4 dá 6 e repete o sinal. Aqui você tem 5 positivo e você tem 3 negativo, ou seja, os seus sinais eles são diferentes. O que você faz quando os sinais são diferentes? Quando você tem sinais diferentes, você vai diminuir. Então você tem 5, tira 3, seu resultado é 2. O seu 5 está positivo, então 5 positivo e o 3 negativo, o que nós fazemos aqui? Ou qual procedimento adotar? Diminui e pega sempre o sinal do maior número. O maior número é 5. Se o 5 é positivo, portanto é ele que você vai estar colocando aqui como um sinal do resultado da operação. Veja essa outra situação na letra D. Você tem aqui menos 5 e você tem mais 3. Então, sinais diferentes, qual que é a regra? Sinais diferentes diminui. Então, se eu tenho 5 negativo e eu tenho 3 positivo, nós vamos ter aqui como resposta o número 2. Agora, e o sinal? O sinal, sempre o que você faz? Pega-se o sinal do maior valor. O maior valor aqui no caso é 5. Se o 5 seu ele tem um sinal de menos, então você vai colocar aqui menos, porque toda vez que os sinais forem diferentes, eu vou sempre colocar o sinal do maior valor. Maior valor 5, sinal do 5, menos. Veja essa situação aqui. 2 com mais 3, com menos 1 e com menos 2. Aqui são 4 valores e vários sinais. Então, qual é a minha dica? Resolva aquele que tem sinais iguais, para depois você fazer a próxima operação. Olha só, 2 positivo, 3 positivo, menos 1, menos 2. Então, vamos resolver por partes. Se eu tenho aqui mais 2 e eu tenho mais 3, meu resultado, mais 5. Se eu tenho aqui menos 1 e eu tenho menos 2, sinais iguais, soma. Soma e conserva. Então, eu tenho aqui menos 3. 2 com mais 3 ficou 5 positivo.
Menos 1 com menos 2 ficou menos 3. Agora uma outra situação. Nós temos aqui 5 positivo e temos menos 3. Então, esse 5 positivo e com esse menos 3 não dá para nós somarmos. Os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, nós temos a seguinte situação. Diminui, então 5 com 3 fica 2. E você vai ocupar qual sinal? O do maior valor. O maior valor é 5. Então, o maior valor, como é o 5, nós temos que olhar o sinal dele. O 5 aqui no caso ele é positivo, então sua resposta vai ficar com 2 positivo. Situação da F. Nós temos aqui menos 1, menos 3, mais 2, menos 4, mais 21 e menos 5. Qual é a minha dica? Trabalhem primeiramente com sinais iguais. Então você tem aqui menos 1 com menos 3, depois menos 4, menos 5 e menos 32. Então esses sinais negativos, como são iguais, nós somamos menos 1 com menos 3, com menos 4, com menos 5, com menos 32. Resultado, menos 45. Já esse resultado positivo, nós temos aqui, ó, 2, 21. Então, 2 com 21 nós somamos porque ambos têm o mesmo sinal. Então, aí 23. Se você for observar, o seu 23 ele está positivo e o seu 45 ele está negativo. Não tem como agora nós somarmos porque os dois têm sinais diferentes. Então, 23 positivo com 45 negativo, nós vamos ter aqui 22. Qual é o sinal que eu coloco? Sempre do maior valor. Então, aqui você tem 45 negativo, portanto, é ele que você vai ocupar aqui com o sinal. Bom, fizemos então aqui as operações de adição e de subtração. O que é importante a gente reforçar para os alunos? O jogo de sinal. Essa é a regra que você vai usar para soma e subtração. Ou seja, adição e diferença. Sempre que você for ter sinais iguais, como é o caso da letra A, da letra B, o que nós fazemos? Somamos e repetimos o sinal. Agora, quando nós temos sinais diferentes, como é o caso aqui do 5 e do 3, nós não podemos somar. O que fazemos? Diminuímos. Qual o sinal que eu coloco? O sinal do maior valor. Repetindo, eu tenho aqui o 5 positivo e eu tenho 3 negativo. Então, se o meu 5 ele é positivo e o meu 3 é negativo, eu não posso somar, ok? Dá 2. Agora, a dúvida é qual o sinal? Pega o sinal do maior valor. Se o 5 ele é positivo, é aqui que eu vou colocar então o sinal de mais. Veja aqui, por exemplo, um probleminha. Nós temos a situação que diz assim: Mariana tem 703 ingressos para participar da festa junina. Ela distribuiu esses convites entre as pessoas da comunidade de seu bairro. Sobraram-lhe 58. Então, quantos convites que foram distribuídos? Bom, aqui eu montei uma equaçãozinha bem fácil, prática e rápida. São 703 ingressos que essa Mariana tem. Ela distribuiu uma quantidade que nós não sabemos quanto que é, então eu estou diminuindo, ou seja, 703 eu vou tirar a quantidade de ingressos que ela distribuiu. E a única coisa que eu sei é que sobrou 58 ingressos. Então ela tem 703, entregou um tanto aí para as pessoas da comunidade, que eu não sei qual que é, então eu coloquei X. E eu já tenho uma ideia que vão sobrar só 58 ingressos. Então veja a situação. Eu tenho aqui 703 positivo menos X, que é igual a 58. Qual que é o meu objetivo? Descobrir o X. Então eu peguei esse 58 que está positivo e mudei ele de posição. Ele estava no segundo membro e eu coloquei no primeiro membro. Eu também poderia ter deixado o 58 aqui e passado o 703 para lá. É indiferente. O que eu sempre quero que os alunos entendam é que nós temos que deixar número próximo de número e letra isolada. Então eu tenho aqui 58 positivo e mudei ele do segundo membro para o primeiro membro, ele não tem como ir com o mesmo sinal. Então se ele estava positivo, ele vem negativo. Agora entra a operação de jogo de sinal. Você tem aqui 703 ingressos positivo e 58 negativo. Então você não pode somar isso, porque você tem sinais diferentes. Então, 703 menos 58, você vai encontrar 645. Conclusão, a Mariana tinha 703 e ela distribuiu 645 ingressos na festa junina. Nossa próxima operação agora é a multiplicação e depois a divisão. Então, na multiplicação, os números que nós fazemos a operação, eles são chamados de fatores. E nesses fatores, o que a gente tem que estar observando também? O jogo de sinal. Então, nós vamos daqui a pouco estar observando ou anotando aí o que for melhor para vocês, como é que faz quando for na multiplicação sinais iguais e sinais diferentes. Da mesma forma, a divisão.
Bom, aqui na divisão eu coloquei já uma situação a respeito do uso da divisão. Porque na multiplicação e na divisão, assim como na soma e também na subtração, em algum momento alguém aqui do grupo dos alunos e até mesmo o professor já fez o uso da multiplicação e da divisão. O que a gente quer nessa primeira aula aqui é dar uma revisada sobre isso, né? Eu só queria dar uma revisadinha aqui, pessoal, na questão da multiplicação, que toda vez que eu for usar a multiplicação eu vou estar trabalhando com um desses símbolos aqui, tá? E enquanto que na divisão nós vamos trabalhar com essa simbologia aqui. Então essas aqui já são um pouco conhecidas, né, de vocês, e é só para a gente estar aqui deixando claro isso para vocês. A Joana, ela comprou 65 chocolates, é uma caixa de chocolate, né? E ela quer dividir esses doces entre os seus 5 sobrinhos. Então, quantos chocolates cada sobrinho da Joana irá ganhar? Vocês imaginam, na casa tem 5 sobrinhos. Para não dar briga, ela quer dividir esses chocolates. Então, o que ela pensou? Bom, eu tenho 65, eu tenho 5 sobrinhos, a única saída é o quê? Dividir. Então, se você pegar 65 bombons chocolates, e você dividir entre 5 sobrinhos, qual que vai ser a quantidade para cada sobrinho? 13. Então, esse 65 dividido por 5 é a mesma coisa que você entregar para cada sobrinho 13 chocolates que ela tinha aí de posse. Sobre a questão do jogo de sinal, vamos só aqui estar deixando claro como é que nós fazemos na multiplicação e na divisão. Quando for na multiplicação sinais iguais, tipo mais vezes mais, menos vezes menos, o sinal sempre é positivo. Agora, quando os sinais forem diferentes, mais vezes menos, menos vezes mais, aí o resultado ele é sempre negativo. Da mesma forma, vai ser na divisão. Quando os sinais são iguais, mais dividido por mais, você vai ter também um sinal positivo. Quando você tem aqui na divisão menos dividido por menos, o seu resultado ele vai ser positivo. Então, tanto na multiplicação quanto na divisão, quando você tiver sinais iguais, tipo mais vezes mais ou mais dividido por mais, o seu resultado ele é mais. Agora, quando você tiver resultados negativos, do tipo menos vezes menos ou menos dividido por menos, o seu resultado ele vai ser positivo. E quando forem sinais diferentes? Sinais diferentes já é o oposto, né? Então, menos vezes menos ou menos dividido por mais, menos vezes mais e menos dividido por mais, aí vai ser menos. Porque os sinais diferentes na multiplicação e na divisão, eles forçam o resultado a ficar com o sinal de menos, tá? Vamos aqui para a prática. Nós temos aqui 12 vezes 3, que vai ser 36, e como o 12 ele é mais e o 3 ele também é mais, então nós ficamos com 36 positivo. Vejam essa situação da letra B, também é 12 vezes 3, 36, mas o que ele tem diferente da A? O que ele tem de diferente da A é que os dois são negativos. O que a gente aprendeu na multiplicação? Sinais iguais, na multiplicação, sempre positivo. Vamos à letra C. 2 vezes 2, ok, é 4, mas o que ele tem aqui de diferencial? É que o 2 é positivo e o 2 é negativo. Então, na multiplicação, sinais diferentes, nós vamos ter um resultado negativo. Letra D, eu tenho menos 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, o resultado é 6. Como que fica a questão do sinal? É bem prático. Sempre que os sinais forem diferentes na multiplicação ou na sua divisão, o sinal é negativo. 4 dividido por 2, nós vamos ter 2. Vejam vocês, o 4 ele é positivo e o 2 ele é positivo. Então, sinais iguais, positivo. 20 dividido por 5, nosso resultado, 4. Vejam também aqui a situação, o 20 ele é positivo, o 5 ele é negativo. Então, quando os sinais forem contrários, nós vamos ter como resultado menos. Vamos olhar esse probleminha aqui. Comprei um carro por R$ 2.500 de entrada, então ele foi lá, decidiu comprar um carro e já logo pensou, vou deixar essa dívida menor e vou dar uma entrada, R$ 2.500. E aí, além disso, ele também se comprometeu em pagar mais 24 prestações mensais de R$ 630. Então a situação é um carro, o carro tem um custo, você vai dar uma entrada de R$ 2.500 e vai pagar o resto em 24 vezes de R$ 630. Ao final dos 24 meses, quanto eu terei pago pelo carro?
Então o que a gente fez aqui? Nós pegamos essas prestações, que são 24, e cada uma das prestações 630. Então se você for aí multiplicar 24 com 630, nós vamos encontrar R$ 15.120. Esses 15.120 não é o total do carro ainda, porque ele representa apenas o valor total que você vai pagar após as 24 prestações. E aí o que está faltando nós fazermos aqui? Falta nós agregarmos o valor da entrada. Então, 15.120 mais a entrada, que é 2.500, você vai obter 17.620. Então, esse carro, depois de 24 meses, ele vai ter esse custo aqui para você, 17.620, que seria o quê? A entrada de 2.500 mais o total do valor das prestações, que é 15.120. Bom, o nosso próximo assunto aqui são os números decimais. O que é que ele diferencia dos números naturais e dos números inteiros? Bom, os números decimais é aquele número que tem uma parte inteira e uma parte decimal. Algumas pessoas falam assim no dia a dia, né, de uma forma corriqueira, que é aqueles números quebrados, números com vírgula. Esses são os números decimais. E os números decimais, é importante frisar, ele também passa pelas 4 operações aí: soma, subtração, multiplicação e divisão. O que nós queremos trabalhar mais com vocês nessas aulas é a questão do uso da vírgula. E aí a gente quer lembrar vocês aqui o seguinte: seria muito interessante que vocês tentassem fazer essas 4 operações sem o uso da calculadora, porque a gente vai ficar disponível aqui na escola para tirar as dúvidas. Então eu vou estar aqui de segunda, né, a quarta, tirando as dúvidas de vocês, esclarecendo as dúvidas de vocês. E essa nossa primeira aula, ela é tipo uma aula de revisão dessa questão dos números. Então eu, na minha opinião, acho que seria interessante vocês tentarem fazer isso sem o uso da calculadora, armar as contas e aprender essa vírgula, porque sempre fica uma dúvida, né? Como é que faz para fazer uma operação de multiplicação, de divisão, de soma, subtração com os números decimais? Então aproveita essa chance. Se você de repente não entender bem vendo essa videoaula, vem aqui na escola que a gente vai tirar dúvida, sem problema nenhum. Penso eu que em algum momento isso vai ser exigido na vida de vocês, ou num concurso, ou numa seleção, ou até mesmo num teste. E aí, se você não tiver um celular na mão, uma calculadora, você não vai conseguir fazer essa conta. Então aproveita agora, presta bastante atenção e qualquer dúvida venha na escola que eu esclareço pessoalmente. Então voltando no exemplo, nós temos aqui 4,32 mais 2,3 mais 1,429. Como é que eu resolvo? Bom, eu coloco o número, todos os números, começando pelo maior valor, no caso 4,32, até chegar no menor valor. Isso na minha operação chamada soma, ok? Soma. E aí eu vou colocando o número embaixo de vírgulas, ó, as vírgulas embaixo de vírgulas, aliás. Então a gente tem aqui 4,32, 2,3 e 1,429. Esses espaços que ficarem sem valores, que nem aqui, ó, 1,32 ficou sem valor o próximo porque não tem, coloca 0. Aqui eu tenho 2,3, coloca 2 zerozinhos aqui, ó, para ficar toda a nossa conta aqui preenchida. Então aqui o que nós vamos ter? 9, digamos que aqui fosse um 0, 9 com mais 0, 9, 2 com mais 0, 2, 2 com mais 2, 4, 4 com mais 3, 7, 7 com mais 3, 10, fica 0 aqui e vai 1 aqui em cima do 4, 1 com mais 2, 3, 3 com mais 4, 7, 7 com mais 1, dos 10 que nós encontramos anteriormente, ficou 8. E como é que eu faço para colocar a vírgula? Coloca a vírgula embaixo da vírgula, por isso que é importante essa organização inicial, ó. 4,32, 2,3 e 1,429, vírgula embaixo de vírgula, por isso que a vírgula já ficou aqui, ó, justamente entre o 8 e o 0,49. Vamos à letra B. Eu tenho aqui 4,879 mais 13,14. O que eu faço? Coloco primeiro o maior valor, 13,14. Em seguida eu coloco o próximo valor, que é 4,879. Qual é o detalhe, pessoal? Vírgula embaixo de vírgula, ó, 13,4, reparem que aqui eu tenho 13,14, agora ele ficou 13,140. Por que eu fiz isso? Para nós termos aqui todos os números, ó, mesmo que depois do 4 não tenha nada, acrescenta esse 0, que aí fica o mesmo número de casas, ó, 13,140, 4,879, a mesma coisa foi o que eu fiz aqui anteriormente. Eu tinha aqui no 1,429 3 casas, então eu poderia ter trabalhado aqui com 3 casas também. Poderia ter ficado 4,320, aqui 2,300, que aí fica com o mesmo número de casas, ok? Vamos para o exemplo B aqui.
Então 9 com mais 0 é 9, 7 com 4 é 11, vai 1, 8 com 1 é 9, 9 com 1 é 10, vai 1 aqui nesse 3, 4 com 3 é 7, 7 com 1 dá 8, e esse 1 aqui que ficou isolado nós baixamos. Como é que eu procedo agora com a vírgula? Repita, coloca a vírgula embaixo de vírgula que você não vai ter confusão na hora de achar esse teu resultado. Continuando a nossa série de exemplos, 4,32 mais 2,3 mais 1,429. O que eu fiz? Coloquei aqui números com números, né? Praticamente aqui, pelo que eu estou vendo, foi feita uma repetição, né, pessoal, da letra A para a letra C. Mas vamos aqui de novo falar, né? Não custa nada repetir, isso até ajuda a reforçar o conhecimento. Então eu tenho aqui 4,32, eu posso transformar isso em 4,320 para ficar com o mesmo número de casas que esse último fator aqui, ó, essa última parcela, aliás. Então 4,320 mais 2,300 mais 1,429. Então nós vamos encontrar aqui 8,049. De que maneira? Nós somamos os valores. Então 9 com 0 dá 9, com 0 dá 9. 2 com 0 dá 2, 2 com 2 dá 4. 4 com mais 3, 7, 7 com mais 3, 10. Vírgula embaixo de vírgula, colocamos a vírgula. Subimos 1 desse 10 anterior, nós vamos ter 4 com 2, 6, 6 com 1 dá 7, com o número 1 que nós tínhamos encontrado anteriormente, 8. Próxima situação aqui, nós temos 2 mais 1,751. Então, o que eu fiz? Coloquei o 2, e acrescentei mais 3 zeros. Por quê? Para dar o mesmo número de casas que o de baixo. Então, nós temos aqui 2,00 mais 1,751. 1 com 0 dá 1, 5 com 0 dá 5, 7 com 0 dá 7. Então, nós vamos obter aqui 2 mais 1, 3. 3,751. Na subtração, é praticamente bem parecido com a questão anterior. Colocamos vírgula embaixo de vírgula, mas só que a operação muda. Ao invés de nós trabalharmos aqui no caso com números onde nós vamos somar, nós vamos diminuir. Mas o uso da vírgula é a mesma regra, é vírgula embaixo de vírgula. Então você tem aqui, ó, 7,37 menos 2,8. Então 7,37 menos 2,80. Como é que nós vamos resolver? Eu coloquei 80 aqui, pessoal, para ter o mesmo número de casas, porque no minuendo aqui de cima nós temos duas casas, né? No subtraindo tinha uma só. Eu coloquei o zerinho para poder ficar com a mesma quantidade de casas. Então, olha só, 7,37 menos 2,80. 7 menos 0 dá 7. 3 menos 8 não dá. Então, desse 7 eu pego 1. Desse 7 eu coloco 1 aqui, eu fico com 13. 13 menos 8 dá 5. O 7 emprestou 1 por 3. Então, nós vamos ter aqui 6 menos 2, 4. Então, 7,37 menos 2,8 é a mesma coisa que falar 4,57. Por que eu coloquei a vírgula aqui? Porque na operação de soma e de subtração, eu simplesmente repito a vírgula embaixo de vírgula. Vamos a essa situação aqui. Eu tenho 0,25 menos 0,18. Então, 0,25 ou 0,25 menos 0,18 vai ser, vamos descobrir. O 5 não tem como a gente trabalhar com ele com o 8. Então, eu pego do 2 e empresto 1. Então, 15 menos 8, 7. Esse 2 aqui, como eu emprestei 1 para o 5, ele ficou valendo 1. Então, 1 menos 1, 0. Resultado final, 0,07. Vírgula embaixo de vírgula. Vamos para a alternativa C. Nós temos aqui 3,57 menos 1,45. Então, 3,57 menos 1,45, vírgula embaixo de vírgula, e vamos às operações. 7 menos 5, 2. 5 menos 4, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 3 menos 1, 2. Então, conclusão. Na operação de adição e na operação de subtração, a questão da vírgula é só lembrar, vírgula embaixo de vírgula, e fazer as suas operações com muito cuidado para não fazer aí erros na hora dos cálculos. Agora nós vamos ver duas novas operações, que é a multiplicação e a divisão,
e elas têm aí as suas características, tá? Então vale prestar bastante atenção. Eu tenho aqui 3,25 vezes 4. Agora não tem essa mais de vírgula embaixo de vírgula, porque o que interessa agora é o número de casas decimais, tá bom? Vamos lá? 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2 é 8, 8 com 2, 10. 4 vezes 3, 12, 12 com 1, 13. Agora como é que eu faço para colocar a vírgula? Olha o macete, pessoal. Uma casa do 5, uma casa do 2. Então aqui nós temos duas casas, então você vem e conta. 1, 2 e põe a vírgula. Vou explicar de novo. 3,25. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Duas casinhas, 5 e 2. Então você vem aqui e conta, ó, uma casa, duas casas e põe a vírgula. Próximo exemplo, eu tenho aqui 3,5 vezes 2,5. Olha lá. Coloca-se o número, não importa se está vírgula embaixo de vírgula, porque não é isso agora que me interessa nessa operação. Vamos à multiplicação. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2 aqui não 3. 5 vezes 3, 15. 15 com 2, 17. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 3, 6. 6 com 1 dá 7. Agora basta a gente trabalhar com a soma. 5 desce, 7 com 0 dá 7, 7 com mais 1 dá 8. Atenção, pessoal, agora vamos ver como que nós fazemos para colocar a vírgula. Eu tenho aqui, ó, uma casa do 3,5 e outra casa do 2,5. Como são duas casas, portanto, que eu tenho, são duas casas que eu vou trabalhar aqui no final, nesse número 875. Então eu conto aqui, ó, uma casa, duas casas e coloco a vírgula. Vou explicar de novo. Eu tenho aqui 3,5 multiplicado por 2,5. Como é que eu faço para me colocar a vírgula, professor? Basta você ver quantas casas você tem aqui no primeiro número. Você tem uma casa depois da vírgula, ó, 5. E aqui você também tem uma casa. Então no final, essa conta, você tem duas casas depois da vírgula. No primeiro número uma casa e no segundo número uma casa. Então você chega aqui no final, no resultado final, e conta o número de casas, ó. 1, 2, põe a vírgula. Vamos para essa situação aqui. Eu tenho 7,32 vezes 12,5. Lembrando, na multiplicação eu não preciso me preocupar com a posição da vírgula. Então 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3 dá 15, 15 com 1 dá 16, que vai 1 lá. 7 vezes 5 dá 35, 35 com 1 que subiu, 36. Vamos para o próximo número. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 7 dá 14. Vamos para outra situação. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 7 dá 7. Agora o que nós fazemos? Somamos esses três valores. 0, 6 mais 4 dá 10. Aqui, sobe 1 aqui. 6 com mais 6, 12. 12 com mais 2, 14. 14 com mais 1 vai dar 15. Vamos aqui para esse, sobe 1. 3 com 4 dá 7, 7 com 4 dá 10, 10 com 1 que tínhamos anteriormente, 11. Vem 1 aqui nesse 1, ele vai subir 1 aqui. Então, 1 com mais 7 é 8, 8 com mais 1 vai dar 9. Então, se nós não tivéssemos vírgula, ia ter 91.500. Mas a gente vai ter que colocar essa vírgula porque nós temos vírgulas aqui, ó, nesses números que nós acabamos de fazer a multiplicação. Então, aqui nós temos, ó, 7,32, então são duas casas. 12,5 é uma casa. Então no final quantas casas eu tenho aqui? Duas, com mais uma, 3. Então vamos lá no resultado, ó. 1, 2, 3. É assim que faz então o uso da vírgula, tá bom? Repetindo, eu tenho aqui 7,32, duas casas. Eu tenho aqui 5, uma casa. Então duas casas com mais uma nós vamos obter 3. Então aqui embaixo no resultado você coloca uma casa, duas casas, 3 casas. Resultado 91.500. Probleminha aqui rapidinho, ó. Eu tenho aqui um objeto e eu vou pagar esse objeto em 12 prestações de R$ 75 cada uma. Quanto que é esse resultado? Então aqui eu simplesmente armei a conta e eu gostaria que vocês também fizessem isso lá na nossa lista de atividades. Armar as contas e não pegar a sua calculadora e o seu celular e já ir lá fazendo a multiplicação. Fazer isso é muito rápido e fácil, mas se coloca no lugar. Você vai fazer um teste, não tem celular, não tem calculadora, não tem nada. Como é que vai ser? Lógico que você não vai sair bem. Então faz o seguinte,
deixa a calculadora de lado, deixa o celular de lado, pega aí a conta e vai fazer mesmo, pega o teu caderno. Vocês têm uma tarde para isso. Todo dia, se vocês fazerem um pouquinho, vocês conseguem. Então vamos lá. Eu tenho aqui 75 vezes 12. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 7 dá 14. 14 com 1, 15. Próxima acentuação. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 7 dá 7. É só somar. 0, 5 com 5 dá 10, vai 1. 7 com 1 dá 8. 8 com 1, 9. Pronto, não tem vírgula, acabou a conta aqui. Então, esse objeto, ele vai pagar R$ 900 após essas 12 prestações de R$ 75 cada uma. Agora vamos trabalhar a divisão e muita atenção, hein? Porque a divisão ela é recheada de situações que exigem muita atenção, né? Então aqui eu tenho 3,5 e eu tenho 0,5. Repare que tem o mesmo número de casas, pessoal. 3,5 dividido por 0,5. Quando você tem o mesmo número de casas, para ficar mais fácil a conta, porque a gente sempre procura maneiras de ficar mais fácil, por quê? Porque a gente parte daquele pressuposto, né? Não tem calculadora, não tem celular, não tem nada na mão, a não ser o conhecimento mesmo. Então o que a gente faz? Vamos tentar encontrar maneiras de ficar mais fácil a conta. Então aí o que nós vamos fazer aqui? Nós temos 3,5 e a gente tem 0,5. As vírgulas aqui, ó, o mesmo número de casas. Eu tenho aqui uma casinha e aqui outra casinha. Então elimina essa vírgula, tira ela, porque tem o mesmo número de casas. Se você for trabalhar com uma divisão de número decimais e tem o mesmo número de casas, tira essa vírgula, que eu garanto que fica muito mais fácil. Olha isso. 3,5 virou 35 e 0,5 virou 5. Então, ao tirar a vírgula, olha como ficou mais fácil. 35 dividido por 5 é 7. Pronto, acabou a conta. Olha isso daqui agora. 20,5 dividido por 5. Por que eu não posso eliminar a vírgula aqui? Porque não tem o mesmo número de casas. Eu tenho aqui 20,5 e aqui eu tenho 5. Não é 5,0, é 5. Então, o que você tem que fazer? Coloca uma vírgula e uma casa. Deixa eles com o mesmo número de casas, ó. 20,5 dividido por 5,0. Monta isso. Por quê? Porque você só pode eliminar a vírgula quando eles tiverem o mesmo número de casas. Se eles não tiverem o mesmo número de casas, não vai dar certo a eliminação da vírgula. Nem é também possível fazer. Então aqui era 20,5 virou 5,0. Agora eu vou eliminar a vírgula. Então, olha isso. 20,5 virou 205. 5,0 virou 50. Então agora que a gente tem dois números inteiros, dois números naturais, mas também é números inteiros, né? Porque os inteiros eles têm números negativos e positivos, a gente vem agora para a operação. Então olha aqui, 205 dividido por 50, o que eu fiz? Eu joguei 4, porque 4 vezes 50 dá 200. Só que se você pega 205 e diminui 200, sobra 5. Sobra 5. Mas aí como é que eu faço para resolver isso? Vamos para a próxima situação. Para você poder continuar essa conta, você vai pôr uma vírgula. Por que você vai botar uma vírgula? Quando você coloca uma vírgula, você tem direito a zero. Então, se você colocou aqui 4, você tem direito de botar um zero do lado do 5. E aí ele vira 50. E olha que interessante. 4, com essa vírgula, ele era 5, ele passou a ser 50. Então, 1 vezes 50, 50. E 50 menos 50, 0. Então, 20,5 dividido por 5, olha o resultado, 4,1. Vou repetir essa situação aqui, pessoal. Presta atenção. Tudo começou como? A conta era 20,5 dividido por 5. O que eu fiz? Eu peguei 20,5 e tratei de pegar esse 5 e transformar ele no número decimal, 5,0. Por quê? Porque eu lembrei da explicação agora há pouco dado pelo professor, que era qual? Toda vez que eu tiver o mesmo número de casas iguais, eu simplesmente venho e elimino a vírgula. E foi o que eu fiz, ó. 20,5 dividido por 5,0 ficou 205 dividido por 50. Da onde são esses números? É porque 20,5, ao tirar a vírgula, ele se transforma nesse número, 205. E ao tirarmos 5,0, ao tirarmos a vírgula de 5,0, ele se transforma em 50. E aí eu fui fazer aqui a conta, né, ó. 205 dividido por 50, eu joguei 4, porque 4 vezes 50, ele dá 200. Só que aí apareceu um probleminha aqui para mim, né? 205 menos 200 dá 5. Só que aí eu lembrei de uma regra que fala o seguinte: toda vez que eu precisar colocar zero no número, eu tenho que colocar aqui uma vírgula.
Então 4, me dá direito a um zero. Um zero, pessoal, não esquece disso, não é um monte de zeros. É um zero que ele te dá direito, essa vírgula. Então aqui, vírgula, zerinho. Agora eu tenho 50 dividido por 50, que vai ser 1. 1 vezes 50, 50. Então 50 menos 50, zero. Resultado, 20 dividido por 5, 20,5 dividido por 5 é 4,1. Aqui nós temos 4 dividido por 0,7. Então eu vim aqui e olhei 4 dividido por 0,7. O que eu lembrei que o professor Eduardo falou? Iguala o número de casas, pessoal. Se aqui está 14, põe 14,0, porque daí fica uma casa com uma casa do outro número. Ó, olha, veja como as casas estão iguais. 14,0 e 0,7. Então na hora de eu fazer a divisão, olha como é que ficou. Esses 14,0 vai virar 140. Por quê? Porque quando você tira a vírgula, ele se transforma em 740. Agora aqui, 0,7. Se você tirar essa vírgula do 0,7, olha o que ele se transforma, em 7. Olha como fica fácil a conta. 140 dividido por 7 é a mesma coisa que 20 vezes 7, porque 20 vezes 7 vai dar 140. Mas se você quer fazer passo a passo, faz o 14 primeiro, ó. 14 dividido por 7 dá 2, 14 menos 14 dá 0. Como sobrou esse zerinho, baixa ele. E aí 0 vezes 7 dá 0. Então 20 vezes 7, 140. Ou, resultado final, 14 dividido por 0,7, resultado 20. 29 dividido por 0,2. O que eu fiz aqui? Coloquei o mesmo número de casas, ó. 29,0 dividido por 0,2. Então esses 29,02, ao tirarmos a vírgula, ele vai ficar 290. Esse 0,2 é a mesma coisa que 2. Então só não esquece do que eu vou agora de novo repetir. Quando nós temos uma divisão, presta atenção no número de casas. Você só pode eliminar a vírgula se o número de casas estiver igual. Caso contrário, não dá certo. Se aqui eu tenho 29 e aqui é 0,2, não dá para cortar. Agora 29,0 com 0,2 dá, porque tem o mesmo número de casas. Então vamos lá. Eu tenho aqui 29 dividido por 2. Perdão, 290 dividido por 2. Então o que eu fiz? Primeiro eu comecei pelo número 2. Então 1 vezes 2 dá 2. Ó. 2 menos 2, 0. Depois eu fiz o que? 9 dividido por 2. O número mais próximo de 9 seria 4. 4 vezes 2 dá 8. Então 9 menos 8 sobrou 1. Aqui eu tenho no caso 0. Baixei esse 0. Então o que era 1 virou 10. E 10 dividido por 2 é 5. Então o resultado de 29 dividido por 0,2 é 145. Bom, aqui nós temos uma divisão simples, né? Mas novamente agora eu estou falando, tenta sair agora nesse momento dessa história de calculadoras e outros instrumentos tecnológicos que vai realmente tentar fazer na tua mão aí, que eu acho que esse é o caminho melhor, porque uma hora você vai ser desafiado a isso. Então aqui 56 dividido por 3 não tem número decimal, são dois números aqui naturais. Então aqui ó, 56 dividido por 3 a gente começa como? Pega aqui, começa pelo 5, né? 5 dividido por 3 não tem como. Não tem como você pegar 5 e dividir por 3 e não sobrar resto. Então eu peguei e coloquei aqui 1. 1 vezes 3 é 5. 5 menos 2, 5 menos 3 dá 2. 2 é menor do que 3. Então o que eu fiz? Eu baixei o 6. Então ficou aqui 26. Ó. Bom, então eu pensei, qual o número que multiplicado por 3 vai dar o mais próximo possível de 26? O 24. Mas para isso eu peguei 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Então 26 menos 24, 26 menos 24 sobra 2. Está aqui, ó, 2. Aí eu vim aqui em cima e observei, mas espera aí, 2 é menor do que 3, eu tenho que aumentar esse 2. Aí, pessoal, o que a gente faz? Aquilo que eu expliquei anteriormente. Se eu tenho aqui um número que é menor, eu tenho que pôr 0, para ele ficar maior, ó. Tá vendo? Aqui era 2, 2 é menor do que 3. Aí o que eu fiz? Joguei um 0. Se você joga um 0 aqui, você é obrigado a pôr uma vírgula. Você é obrigado a pôr uma vírgula. Para essa vírgula aqui poder te dar embasamento para você botar esse 0. Então 20 dividido por 3, o que vai acontecer? Eu vou jogar 6, porque 6 vezes 3 dá 18. E aí esse 18 eu vou diminuir aqui com esse 20. Então 20 menos 18 dá 2. Aí o que acontece? Vai dar 20 de novo. E assim vai até infinitamente.
Então o que acontece? Isso aqui é uma dízima periódica. É aquela situação que vai ficar aqui, ó, 6, 6, 6, 6, 6. Não sei se alguém de vocês aqui já viram esse tipo de conta. Então a gente para aqui no próprio 6, ó. Você pode pôr essas reticências, ou você pode aqui no caso arredondar, colocar 18,67. Porque não compensa você continuar essa conta, porque ele não vai ter fim, ele é infinito. Vai ficar aqui no caso 18,6666 e a conta não acaba, porque vai ficar toda hora dando 2. Então o que a gente recomenda? Coloca 18,6 reticências ou coloca 18,67. Pronto, que aí você já liquida essa conta. Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a potenciação, ou pelo menos dar uma revisada, porque eu garanto que a maioria já deve ter visto a potenciação, né? Então aqui, ó, a potenciação é representada por um número que tem na base e um expoente. Nesse caso aqui, ó, é 3 à potência de 4, ou 3 elevado à potência de 4, ou 3 elevado a 4. Então muita gente fala assim, 3 elevado a 4. Outros falam, 3 elevado à potência de 4. Mas o que tem que se reforçar aqui é que potenciação é um número que tem uma base, no caso aqui o número 3, elevado a alguma coisa, que no caso aqui é 4. E esse alguma coisa ele pode ser números inteiros, ou seja, tanto positivo quanto negativo. Ele pode ser elevado a 0 e números fracionários também. Pode ter aqui números elevados, bases elevadas a frações. Como é que resolve? Você vai pegar aqui 3 à potência de 4, é só multiplicar ele 4 vezes. Mas tem muita confusão aqui também. Tem aluno que pensa assim, 3 elevado a 4 é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Está errado isso daí. Tem gente que pensa assim, pega 3 e multiplica por 4. Está errado também. Olha o exemplo aqui, é 3 vezes 3, vezes 3 vezes 3, que você vai ter aqui no caso 81. Então, observa bem essa jogadinha que eu estou falando aqui, ó. Se você tem aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, não tem por que você pegar 3 e somar, ou seja, 3 mais 3 mais 3, até porque o resultado também não vai ter nada a ver, porque soma é uma coisa e multiplicação é outra, é óbvio isso. Então, na potência, deixa claro na tua cabeça. Você vai pegar e fazer a multiplicação dos valores e não a soma dos valores. Aqui eu tenho 4 elevado a 5, ó, é a mesma coisa. 4 à potência de 5 eu faço 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Resultado, 1024. O próximo caso aqui, pessoal, é algumas regras assim bastante peculiares, tá? Tem que tomar cuidado na hora de resolver as atividades. Eu tenho aqui, ó, todo número que foi elevado a 1, ou seja, toda base elevada a 1 é sempre a base mesmo. Tipo, 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. 5 elevado a 1 é 5. Então, conclusão, toda base elevado ao expoente 1, qual é a resposta? A base. Próxima regra, o número 1. Toda vez que o número 1 for a base, e aí ele foi elevado a qualquer expoente, vai ser sempre número 1. Aqui, ó, está marcando 11, mas é 1, tá? Foi um erro de digitação. Então, quanto que é 1 elevado a 2? 1. Quanto que é 1 elevado a 7? É 1. Então, qualquer base 1 vai ser sempre a base 1 mesmo. Aqui nós temos a base 0. É a mesma coisa que o 1. Toda vez que você tiver uma base 0, a sua resposta sempre vai ser 0. Então, 0 ao quadrado é 0, 0 elevado a 9 é 0, 0 elevado a 8 é 0. Sempre vai manter a base. Quando a sua potência ou o seu expoente for par, sempre você vai ter resposta positiva. Veja isso. 2 elevado a 4, 16. Ok, professor, nenhum segredo aí. Mas está negativa a base, então a resposta vai ficar positiva. Por quê? Porque o expoente é par. Veja esse daqui, 3 elevado ao quadrado. Que resposta? 9. Qual que é o sinal do seu expoente aqui? Perdão, qual que é o sinal da sua base? Menos. Por que você não colocou menos 9? Porque o seu expoente, a sua potência, ela era par. Conclusão, toda vez que a minha base, que é o número menos 2, estiver elevado a um expoente par, qual é o resultado? Sempre positivo. Mas e quando a potência ela é ímpar, ou seja, 1, 3, 5 e por aí vai. Toda vez que for uma potência, né, ímpar, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, 3 elevado a 3 é 27. Qual que é o sinal aqui da base? O sinal da base é mais, então a resposta mais.
Agora, olha essa situação aqui, ó. Minha base, menos 3. Esses menos 3 está elevado a ímpar. Então, qual que é o meu resultado? Menos 27, porque toda vez que o expoente for ímpar, eu mantenho o sinal da base. 2 elevado a 5, 32. Qual é o sinal da base? Mais. Resposta, mais. Aqui, menos 2 elevado a 5. Eu tenho aqui, no caso, menos. Resultado, menos, porque toda vez que o expoente é ímpar, eu mantenho o sinal da base. Se a base é negativa, menos. Se a base é positiva, mais. E aqui, já quase finalizando, nós temos a potência de base 10, né? Que tem muitas pessoas também que às vezes ficam lá na calculadora fazendo essa multiplicação e tem uma jogadinha aqui bem mais prática. Veja vocês, 10 elevado ao quadrado, o que eu faço? Eu simplesmente coloco ao lado do número, no caso o 1, a quantidade de zeros que tem no expoente. Olha isso, quanto que eu tenho aqui no meu expoente? 2, então se acrescenta 2 zeros. Aqui nós temos, no caso, 200 e eu quero transformar esses 200 numa base 10. Olha o que eu fiz, mantive o número 2 e aí eu coloquei aqui a base 10 e contei quantos zeros eu tinha. 1, 2, expoente 2. Isso aqui, o que é? Uma maneira de você transformar o número 200 em um número que tenha relação com a base 10. Então, se você pegar 2 e multiplicar por 10 ao quadrado, vai dar 200. Por quê? Porque 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. E resposta 100. 100 vezes 2, a resposta é 200. Mas então aqui a gente pegou e representou ele por 2 vezes 10 ao quadrado. Da onde são esses 10 ao quadrado? Eu simplesmente contei o número de zeros. 1, 2. Então, 10 ao quadrado. Aqui, ó, é a mesma coisa. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloquei 10 elevado a 5 vezes 3. 3 vezes 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 300 mil. Veja esse daqui, pessoal. Nós temos 3 vezes 10 elevado a 8. Então, eu coloco 3 e coloco 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da onde são esses números de zeros aqui? Da onde são essa quantidade de zero? Dessa potência 8. Veja que 10 elevado a 7. Se eu tenho 7 como potência, basta colocar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho 4.000 e quero transformar no número com base 10. Basta você pegar e colocar o número 4 e contar o número de zeros. Então você tem 1, 2, 3. Resposta 10 elevado a 3. Aqui eu tenho uns exemplos bem rapidinho, né, só para a gente dar uma reforçada aí. Então 2 elevado à potência 5 é só multiplicar 5 vezes. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Por que o 32 está positivo? Porque nós temos aqui uma base que está positiva. Ó. E aí quando a minha potência ela é ímpar, o que a regra diz? Potência ímpar. Sempre mantém o sinal da base. Se a base é positiva, portanto o resultado positivo. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. Por que está 16 positivo? Porque a minha potência ela é par. Toda vez que a potência é par, resultado positivo. 10 elevado a 3, o que eu faço? Eu posso pegar a calculadora ou eu posso simplesmente fazer 10 vezes 10 vezes 10. Mas existe um caminho mais rápido, seria fazer o quê? Põe o número 1 e conta a quantidade de zeros. Se aqui está 3, põe 3 zeros. Como aqui é 10 positivo e o expoente é ímpar, então por isso que mantém o positivo. 12 elevado a 4, basta você pegar 12 multiplicado por 12, multiplicado por 12 e por último 12. Resultado, 20.736. E por último, 13 elevado a 0. O que a gente aprendeu? Todo número elevado a 0, a resposta é 1. Bom, essas são as explicações iniciais dessa aula. Eu espero que todos vocês tenham compreendido, mas eu sei que também vão ter alunos que vai ter dúvida e isso é perfeitamente normal. O que tem que ser feito? Revisar, olhar essa videoaula, tentar fazer ou vir aqui na escola que eu esclareço. E também nós temos o nosso canal via WhatsApp e a própria plataforma. O que não pode é deixar para querer resolver a dúvida no último minuto lá da quarta-feira. Isso não vai dar certo porque nem eu nem vocês vão se dar bem nessa história. Porque eu não vou conseguir ter tempo para resolver e nem vocês vão conseguir entender. Vocês têm que compreender que o objetivo das aulas é ensinar e não para fazer as coisas escarreiradas para simplesmente se livrar. Não vem com essa que não vai dar certo, tá bom? Vamos fazer o caminho certo. Entra na segunda-feira, veja esse vídeo, façam esses exemplos e tentem fazer as atividades para entregar.
Agora eu vou lançar aqui para vocês uma pergunta, e aí vocês vão lá no canal do YouTube e façam os comentários dessa pergunta que eu vou lançar aqui para vocês, porque isso é uma das notas de participação de vocês. Então, considerando as explicações que foram dadas nessa aula de hoje, cite, mencione ou traga uma situação ou situações que vocês vivem no dia a dia da empresa, que vocês possam aplicar ou que vocês conseguiriam aplicar esse conhecimento que foi dado hoje. Lembrando que hoje vocês aprenderam números naturais, números inteiros, aprendemos números decimais, verificamos a questão das 4 operações, trabalhamos a questão do jogo de sinal e potenciação. Então, são várias situações que eu coloquei aqui. Comenta para mim no canal do YouTube algum tipo de situação que você já viveu na empresa, que você percebeu, que você conseguiu enxergar esse conteúdo ou que você conseguiu aplicar esse conteúdo. E vai lá e descreva isso para mim nos comentários, tá? Lembrando, eu vou estar na escola de segunda a quarta-feira, sempre no horário das 13 às 17 horas. Nós podemos sim tirar essas dúvidas lá na escola, isso não tem nenhum problema. Montem um caderno, porque matemática é prática, não é só ficar vendo as vídeos e tentando adivinhar, não existe isso. Façam conta, fuja dessa história de calculadora e de celular, porque conforme eu já mencionei, vocês podem em algum momento precisar desse conhecimento e não saber fazer nada, porque está totalmente viciado nessa tecnologia aí. Pessoal, encerra a minha aula e estaremos aí à disposição para tirar qualquer dúvida.